Sou a professora Elisete Maria de Freitas, doutora em botânica, e trabalho com pesquisa no projeto de propagação de espécies vegetais nativas regionais de importância econômica e ambiental. Todas as pesquisas relacionadas a este projeto são desenvolvidas aqui no Tecnovates, no Laboratório de Pesquisas em Botânica. 2 programas de pós-graduação estão vinculados a esse projeto de pesquisa: o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis e o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. No Programa de Sistemas Ambientais Sustentáveis, as pesquisas estão voltadas ao estudo de comunidades vegetais, ou seja, nós vamos para áreas de comunidades nativas, áreas de ecossistemas nativos, e ali nós estudamos quais espécies ocorrem e como essa comunidade vegetal está organizada. A partir desses estudos, nós temos então um levantamento de espécies e nós podemos, a partir deste levantamento, identificar quais espécies podem ter algum interesse econômico ou ambiental. Interesse econômico seria para a exploração futura como alimento ou para a produção de medicamentos e mesmo como ornamental. E também nós podemos verificar se essas espécies possuem potencial alelopático. Vinculados ao ao programa de pós-graduação em biotecnologia, nós então, quando é identificado o potencial que essas espécies apresentam, ou seja, identificamos uma espécie que tem potencial alelopático ou que tem potencial para a produção de algum medicamento ou alimento, então nós passamos a desenvolver metodologias que garantam a propagação dessas plantas. O que significa isso? Nós testamos diferentes tecnologias que podem ser utilizadas para produzir plantas mudas em grande quantidade, plantas saudáveis, para garantir a sua exploração sustentável. A necessidade está na garantia da produção em grande escala de mudas de espécies que possuem potencialidades, para que então venham a ser exploradas. Nós trabalhamos com as potencialidades alimentícias dos vegetais estudados com a professora Elisete. A minha parte, mais especificamente, é avaliar as caracterizações físico-químicas e nutricionais de alguns tipos de vegetais. Nós já trabalhamos com a amora preta e também já trabalhamos com o mamãozinho do mato. O que a gente avalia? Nós verificamos a umidade, cinzas, nutrientes, metais, macronutrientes, micronutrientes. Também nós verificamos o teor de proteína, fibras, gorduras e carboidratos, para verificar se é no fruto verde ou se é no fruto maduro que existem mais teores desses parâmetros. Já na parte da pesquisa do professor Eduardo Mirandetur, ele avalia a extração de alguns óleos essenciais desses vegetais estudados no projeto e verifica a atividade antioxidante, antifúngica, antibacteriana. E verifica também, então, se existe a potencialidade de separar esse bioproduto e ser utilizado, então, para a indústria farmacêutica ou alguma outra aplicação para a indústria. Um dos grandes problemas que a gente tem verificado a partir dos estudos de comunidades vegetais que nós temos realizado aqui no laboratório é a existência de espécies exóticas invasoras. E este tem sido um dos grandes problemas que vem ameaçando a biodiversidade regional do nosso estado, do nosso país. Então, é fundamental que a gente busque alternativas para tentar resolver este problema. Então, uma das nossas linhas bem recentes de pesquisa é investigar o potencial alelopático de espécies nativas que poderiam ser utilizadas para o controle dessas espécies exóticas invasoras. Então, nós, a partir de estudos fitoquímicos, nós estabelecemos aqui bioensaios de germinação e de crescimento, utilizando sementes de espécies exóticas invasoras e utilizando extratos obtidos de plantas nativas, com o objetivo de verificar se o extrato dessas plantas nativas consegue impedir ou dificultar
a germinação dessas espécies exóticas e, num segundo momento, se esses extratos são capazes de inibir o crescimento dessas plantas. No momento em que nós conseguirmos identificar uma planta nativa que, ao ser produzido o seu extrato, esse extrato pode ser utilizado para controlar a germinação dessas espécies exóticas e o crescimento dessas espécies exóticas, nós poderemos ter no futuro o desenvolvimento de um bioherbicida natural, sem precisarmos depender de produtos químicos que tanto degradam o ambiente. Meu nome é Fernanda Bruxel, sou estudante de Ciências Biológicas de Licenciatura e bolsista de pesquisa no Laboratório de Pesquisas em Botânica. Eu acredito que ser bolsista agrega muito na questão do currículo, pois o que a gente aprende em sala de aula podemos vivenciar em prática tanto no laboratório quanto em saídas a campo. E estudar botânica eu acredito que é um potencial para o mercado de trabalho, pois é uma área ampla de estudo e trabalho. Nós, num primeiro momento, temos como almejamos muito descobrir espécies nativas que possam ser utilizadas no controle de espécies exóticas invasoras, que seria o capim-anone, a uva japonesa, entre outras várias espécies exóticas. E no momento em que nós descobrirmos que alguma espécie nativa pode ter esse potencial, nós também queremos e almejamos, então, nesse projeto, desenvolver metodologias para propagar essas plantas. Nós já tivemos a confirmação do potencial de várias espécies, entre elas o mamãozinho, a amora, que são as amoras nativas, e uma outra espécie que é endêmica do bioma Pampa. Então sabemos que são plantas nativas que podem vir a ser exploradas economicamente. Diante disso, nós hoje estamos desenvolvendo, trabalhando em projetos específicos com algumas dessas espécies, visando desenvolver uma metodologia em que nós podemos passar para um viveirista e dizer para ele: você precisa tomar tais e tais e tais técnicas, adotar estas técnicas para a produção em grande escala dessas plantas. E então ser possível distribuir no mercado plantas com potencial para que elas então venham a ser exploradas. Um exemplo claro disto é com uma espécie endêmica do bioma Pampa. É uma espécie endêmica com ocorrência muito restrita, são poucas populações que existem lá. E a espécie tem um potencial incrível para ser utilizada no controle de ácaros e do carrapato do boi. No entanto, como é uma espécie que está ameaçada de extinção e ter uma ocorrência restrita, nós não podemos divulgar esta possibilidade. Nós precisamos que essa espécie seja, primeiro, dominada uma técnica para a produção de mudas em grande escala. E a nossa grande expectativa agora, já finalizando essa etapa do nosso projeto, é apresentar a metodologia a ser seguida para a produção de mudas desta planta. E então poder anunciar que esta espécie poderá vir a ser explorada de forma sustentável, sem colocar ela em risco de extinção.